Now the subject is NFTs. They're known as non-fungible tokens, or NFTs. NFTs are exploding in popularity. This is a technology that will forever change the way people interact. So it is happening whether you understand it and like it or not. This phenomenon is moving. The digital... Pessoal, sejam bem-vindos então a mais um episódio aqui do podcast, VNFTcast. Hoje nós estamos aí com o Felipe Patic, que é um desenvolvedor full stack e founder da Akuma Games, que é um estúdio de games Web3. Hoje nós vamos conhecer a história dele. Se eu não me engano, né, não começou em desenvolvimento e entrou nesse universo, né, Patic? Vamos conhecer a história e depois entrar também nesse universo dos games, o que está acontecendo, quais são as novas tecnologias ou abordagens que o ecossistema está tentando, até por causa dos tokenomics que muito problema tiveram no passado, né? Então, Patic, seja bem-vindo aí para esse episódio. Conta aí um pouquinho como é que você entrou em mundo cripto e como é que tudo começou. Beleza, obrigado, já. Obrigado aí primeiro pelo convite, né, de estar participando aqui do VIA, já acompanho aí o NFT tem tempo, desde o início, acho. E, bom, vamos lá, realmente eu não comecei na área de desenvolvimento, né, hoje a minha área é da área de desenvolvimento, e aí abrange todas, entre blockchain, games e não blockchain também, né, mas eu vim do setor normal mesmo, comercial, financeiro, investimento, eu vim nessa área, e programação era mais hobby, né? Era mais assim, eu sempre gostei, sempre mexi com jogos e programação, mas sempre não achava que era profissão para mim. Para mim a profissão era estar ali na empresa, trabalhando todo dia e hobby. E aí quando estava chegando perto da pandemia eu já estava migrando, aí quando chegou a pandemia eu terminei de vez, né? E como eu já mexia, já fazia alguns freela para software house de amigo, conhecido, blockchain eu também sempre tive envolvido, desde o começo eu gostei, sempre estava ali especulando, desde a época de Bitcoin, Ethereum. Então, quando eu resolvi fazer essa migração, foi de uma vez, foi para a área de tech, com blockchain, já tudo junto já, e eu comecei já fazendo a parte de tokens. E aí eu peguei e aí sempre esteve envolvido, né? Jogos, blockchain, desenvolvimento. Desde sempre, antes não tinha blockchain, né? Mas aí depois veio a blockchain junto. Mas se você contar todos os pontos da história, sempre foi caminhando junto. Logo que eu comecei a fazer os smart contracts, eu comecei com um curso de tokens, e aí eu tive bastante aluno, foi aí que eu conheci bastante gente também na área. Veio a onda do Axie Infinity e da primeira onda de jogos. Foi muito coincidência. E aí nisso eu acabei trabalhando em alguns e aí surgiu muito projetos para estar criando a parte de token, dos NFTs desses jogos. Então eu entrei, chegou a onda, então parece que as coisas encaixaram e aí foi. Aí nunca mais saí da área de blockchain. Então foi ali. Aquele conhecimento de investimentos que você tinha, que envolve muito número, né? Foi ali usado para tokenomia, então. Acabou juntando tudo, o que eu sabia de programação, o que eu sabia de finança e o que eu sabia de jogos, então acabou dando certo e eu não saí mais, né? Se for ver na pandemia, então já deve estar com 4, 5 anos aí, eu entrei por coincidência, acabei ficando, né? Agora, hoje em dia, a maioria dos projetos são em blockchains e em jogos agora. E foi assim, daí que eu acabei, optando pela área de desenvolvimento, blockchain, uma coisa ligou a outra, aí fui conhecendo o pessoal aqui de blockchain, fui participando de eventos, fui participando de hackathon, fui entrando em projetos, foi essa onda, assim. Essa questão do Axie que você comentou lá na época, que ele tinha 2 ou 3 tokens, não lembro, acho que eram 2, né? O do projeto. SLP. Isso, um do game e um da recompensa. Na época já era visto aí com maus olhos ou com se poderia dar certo ou não, pelo teu conhecimento na época, ou foi só aprendendo também? Na época, se for pegar bem no começo, foi bem
chocante, assim, onde primeiro olha as pessoas verem que podia ganhar dinheiro com jogos, né? Porque não tinha, antes era, para você ganhar dinheiro com jogos, era loucura, era negócio em jogos. Eu lembro que tinha uma galera que jogava Diablo, esqueci o nome do outro jogo. Tinha jogos mais antigos que o pessoal conseguia pegar moedas e negociar e vender e transformar em renda. Alguns amigos mas era uma coisa totalmente pessoal, né? Era bem difícil. Agora você jogar e ter aquela recompensa de jogo e transformar em dinheiro era bem assim. Eu acredito que logo no começo, quando estourou, ninguém pensava muito se aquilo fazia sentido ou não, se a conta fechava ou não. Né? Eu lembro que o porteiro todo mundo queria entrar. Mas depois já começou a ficar claro que não tinha muito fundamento, né? Não tinha muita sustentabilidade e era uma coisa meio estranha. Era quando o pessoal viu que era mais... não tinha muita sustentabilidade, parecia mais uma pirâmide em si do que jogos, aí nisso veio aquela onda, né? Aquela sequência terrível, aí vieram muitos jogos ruins, vieram muitos projetos, veio muito projeto para dar o scammers na galera, para colocar, chegava em mim bastante projeto, assim, a gente tem esse projeto, mas já chegava assim, é scam, vai fechar em tanto tempo, e eu falava, tá doido, tipo, não dá. Já chegava assim, já chegou numa época que já era bem escrachado, assim, de tão terrível que era. Tinha uns que você não sabia, né, a gente descobriu depois no decorrer, mas já teve uma fase ali que já estava chegando nesse nível. Aí eu acabei trabalhando em alguns jogos que não deram certo, por alguns motivos, outros que deram. Aí começou a chegar de tudo depois ali, né. Tem 2 pontos aqui que eu lembro que era comentado muito. Por exemplo... o cara cria um jogo, ele é bom em criar jogo ou na experiência ou entregar o que o usuário quer, mas foi aos poucos sendo entendido que precisava ter um conhecimento em economia, pelo menos economia real, do que a gente vive no mundo real normal para ser aplicado lá dentro, né? Tanto que depois as empresas começaram a contratar os caras muito bons aí para criar o próprio token lá dentro do jogo, né? Ou burn, queimar. E até hoje é difícil fazer, vou ser bem sincero. A gente depois começou a explorar essa parte de games, nossos jogos ainda não tem token, porque é muito difícil você fazer a conta fechar. Porque pelo objetivo que você precisa e alinhar isso com o mercado. Infelizmente, quando o pessoal vê o projeto, eles querem comprar para que o negócio suba, dê certo. Se você pensar nisso, a conta já não fecha, porque só para você fazer o que precisa fazer para subir, já começa a entrar em riscos. Não tem alvos grandes, ou dificulta tudo, né? Porque você já precisa pensar em pools, você precisa criar pools pequenas para que a valorização aconteça, só que isso abre uma porta para rug pool, por exemplo. É complicado. Eu falo para você, mexer com parte de tokens e jogos é uma conta difícil de você fechar. A maioria, ano passado, acho que foi no final do ano, novembro, outubro, eu tirei uma época para estudar tokens ligado a games, jogos na Ronin, na Immutable, em todas as redes. E eu lembro que eu estudei vários projetos. E eu cheguei à conclusão que 99% a conta não fecha. Tipo, no fim, você está sempre sob risco. Sempre parece ser uma pirâmide no fim. Tipo, a conta nunca... Assim, no fim, a gente... Pensando, né? Oi? Pensando como player. Pensando como player, assim, a conta nunca fecha, vou dizer assim. Quando eu digo isso, é que a gente em blockchain, a gente tem muito dessa questão das nossas chaves, de você não ter que confiar em ninguém, ter um smart contract regulando. Mas os tokens, no fim, quando o projeto... Aí não é só game, tá? A maioria dos tokens, mas eu tirei uma época para estudar os de games. No fim, se você for estudar a Clara mesmo, sempre a conta não tá fechando, entendeu? Tipo, é separado uma quantidade para o time, colocada uma parte em pool, só que se em algum momento o que tem na pool às vezes não representa nem 10% do que existe em circulação.
Então, se por algum motivo que foi criado chegar na pool, ela liquida a pool e vai a zero instantaneamente. Então, sempre eu chegava nesse ponto. Para o projeto dar certo, não dá para você criar uma pool com um todo. Tem que criar uma pool com pouco. E aí, para poder ser mais fácil esse token valorizar. E quando você começa por aí, já abre já cria uma parede. Confiança. Eu tenho que confiar que está seguro que esse time não vai fazer nada, que a chave está segura, então é difícil. Mexer com tokens em jogos não é uma tarefa fácil, assim, sabe? Imagino. Talvez vamos entrar daqui a pouco nesse quesito, né? Mas voltar um pouquinho agora na história lá do primeiro projeto. Você entrou em cripto, teve experiência aí. Eu lembro que você estava na IBID, né? Ainda está. Isso. Teve uma experiência. Eu lembro que também faziam apresentações, né? Tipo, trazer devs e ensinar e a galera criar junto e tal. O projeto IBID, o que foi ele e como ele te ajudou a impulsionar depois para chegar no Kuma? Bom, a IBID é do Vinícius, né, do Bedum, amigão meu. Hoje ele está com a gente na Kuma também, mas ali a IBID ele já iniciou e a gente se conheceu no Café com NFTs, que o Cioff, o Cassioli fazia lá no Twitter. E aí foi dando certo, as conversas foram evoluindo, a gente viu que a gente tinha uma visão bem alinhada. Eu sempre fui bem crítico nessa parte assim do que era ensinado e do que era realidade. Eu sempre gostava de mostrar que a realidade era sempre mais feia, ou mais simples, ou mais difícil do que era aquela beleza toda ali, né? Então, eu gostava de mostrar assim, bem as claras, assim, o que funcionava e o que eu achava que não funcionava. Então, e o Vinícius tinha bem essa ideia de trazer cursos, ensinar o pessoal lá na comunidade, tinha as calls ali no Discord frequentemente. Então, foi uma fase bem legal. Uma fase bem legal que eu conheci mais uma galera bem legal ali na IBID, nessas coisas. Depois eu acabei conhecendo a maioria nos eventos presenciais. Foi mais legal depois também. Nessa época que eu comecei bastante nos eventos, eu conheci quase todos depois presencialmente. Foi bem legal. E a gente fez bastante amizade ali naquela época. Era um movimento bem legal ali de conteúdo que a gente fazia na IBID. Depois o mercado foi mudando, aí foi tendo a dificuldade do pessoal buscando ali o conteúdo, o pessoal mais estava indo para especulação mesmo, para meme coin mesmo, para o lado financeiro, né? E a gente naquela época ali, que era bem na época dos NFTs, a gente queria mostrar mais o lado da utilidade, dos benefícios que trazia e nunca muito ligado ao lado financeiro da coisa. A gente não gostava de trazer esse assunto, não, né, nada contra, mas a gente não queria focar nesse conteúdo financeiro, a gente queria mais a utilização mesmo da tecnologia. E aí teve a época ali, foi bem legal. Boa. Realmente, quando você vai para a parte educacional, é delicado, porque a maior parte das pessoas vai querer ou talvez aliar os dois, né? Ter educação e lucro ou o lucro. Então, por isso que muitos influencers hoje que falam besteira, eles estão crescendo, porque as pessoas querem besteira. Mas cada um. Tivemos a fase do iBid aí, que deu para conhecer a galera, né? E entramos, então, na época do Kuma Games, que foi... O primeiro jogo foi o Polybot, right? Certo? Isso. Foi. O que é o Kuma Games e o que está acontecendo, então? Legal. Bom, eu sempre, como eu acabei entrando em games, assim, trabalhando, né, para os projetos, primeiro os projetos, assim, foram na área de games, e eu já sempre tive envolvido, desde, 15 anos, 14 anos, eu estava fazendo meus servidores piratas de Mu, Lineage, Silk Road, eu sempre tive ali, já fuçando, criando servidor próprio, então eu sempre gostei de jogo. Quando eu comecei, eu falei, cara, eu tinha algumas ideias daí, sabe? Eu falei, dá pra fazer uns jogos bem legais usando NFT, né? Ficava com aquelas ideias ali na mente, porque eu não conseguia executar, ficava caro para executar, para ter um time não ia, era bem difícil. Sozinho, nossa, mais difícil ainda você conseguir fazer todo. E foi ficando um projeto ali, até que deu certo outros negócios com outros investidores, e acabou dando certo deles quererem apoiar a ideia do Polybots, que era a minha ideia.
Aí Polybots era tanto que quando eu desenhei a primeira vez era Polygon que estava no auge, né? E aí veio o Poly. O Poly veio de Polybots. E aí eu tinha bastante inspiração dos jogos que eu queria trazer, como o Medabots, aí por isso que virou uma Polybots, né? E eu sempre falei, cara, tipo, um jogo onde eu pegasse o robô, cada peça fosse um NFT, uma pegada anime, e eu acho que isso funciona. E eu não tô querendo pensar em token, quero só que funcione usando o NFT, por isso que até hoje não tem o token jogo. Quero só que essa ideia dá certo. Quando veio a parte de abstração de contas também, já era uma ideia que foi algo que eu gostei, acabei me especializando, trabalhei bastante nessa parte. Então eu falei, cara, de jogos tem... E eu via que os jogos, a maior dificuldade era a galera não conseguir conectar uma carteira. Até hoje a galera não sabe criar uma wallet, assim. Quem é de dentro às vezes fica assustado, mas quem é de fora é normal uma galera não saber nem o que é uma wallet, nem criar, até hoje. Então eu falava, cara, não dá certo, tem que abstrair, tem que vir por uma conta comum, e aí você faz... Gasless, né? Oi? E de preferência gasless. Gasless, isso. Eu tenho que abstrair tudo pro cara, eu tenho que fazer tudo para ele, para deixar ele usar a tecnologia NFT sem ele ver. Eu já tinha isso em mente logo ainda, quando nenhum jogo ainda estava... Hoje já tem, né? Os jogos agora já chegaram nesse nível de jogos bons, já nesse nível, abstraindo tudo, rodando tudo. Hoje a gente já começou a chegar no nível legal, né? Alguns estúdios vieram e começaram a fazer... entender isso e testar, né? Estão testando, fazendo jogos, já está começando a dar certo. Aí tinha essas ideias, e aí eu queria alinhar isso, aí deu certo, eu consegui as pessoas que queriam rodar essa ideia também, né? Eu trabalhava como desenvolvedor, trabalho até hoje, mas deu certo de eu conseguir colocar um pessoal para a gente encontrar um pessoal para tocar essa ideia, então a gente abriu o estúdio, porque eu já tinha mais outras ideias também, acho que tinha outras coisas que faziam mais sentido. E o Polybots era essa ideia minha engavetada que a gente tinha, a gente rodou ele, primeira versão. A gente está em Open Beta até hoje, a gente lançou, a gente já bateu mais de 50 mil downloads, então bastante, e a gente faz toda essa parte de abstração na rede. Hoje a gente está com o jogo na rede Moonbeam e na ICP, então a primeira rede que o jogador tem contato é na Moonbeam, depois ele tem a opção também por poder escolher ICP também, que a gente conseguiu fazer um apoio bem legal da comunidade aqui do Brasil, né, lá com o Core, com o pessoal, e a gente colocou lá também, e a gente tinha contratos também com outras blockchains, mas acho que a gente vai estar utilizando mais para frente por outras ideias que a gente tem. Então é isso, o Polybot hoje está passando por uma atualização, a gente está trabalhando numa nova versão dele para lançar oficial, como vai ser uma versão 3D. E a gente está trabalhando em outros jogos também. Então, que não são ainda em blockchain também. Porque eu sempre, igual eu falei, não tenho essa pressa, nem essa necessidade que tudo tem que ser em blockchain. Eu acho que tem que ir para blockchain se houver necessidade e o porquê daquilo. Eu não gosto de sair em hype, né? Vamos dizer, agora é hype de IA, por exemplo. A gente teve o nosso hype de blockchain, eu não gosto de sair colocando por colocar. Eu vejo. Então, hoje estou estudando a parte de token, se vai ter um token para o estúdio, se vai ter um token para o jogo, e cada jogo ainda é estudo toda hora pensando que é bem difícil. Uma coisa, agora que você comentou do token do estúdio, talvez faça sentido estudar a própria... agora esqueci o nome. E é a investidora dos vários jogos. Tem vários. Asiática. Isso. Cara, eu tô péssimo de número hoje, eu sei que Mas como vocês vão ter vários jogos, talvez faça sentido dessa forma, né? Mas não necessariamente. O que eu então, tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim. Cada escolha que a gente fizer vai ter sempre uma balança, né? É mais pensar ali o que balancear melhor ali, tipo, se é ter pro jogo. De qualquer forma, uma coisa mais fácil é os itens, né? A gente pretende sempre estar conectando itens entre os jogos em si. Então, tipo, esses próximos jogos que a gente está fazendo, pelo menos um deles já está
bem certo assim que alguns jogadores que jogaram Polybots vão ter uma recompensa nele, se logando com a mesma conta você já consegue resgatar. E vice-versa, talvez alguma coisa dele também a pessoa consiga resgatar no Polybots. Então a minha ideia é esses jogos sempre manterem uma sequência de o que você conseguiu em uma conta, você de alguma forma levar para outra. Algum item, alguma recompensa, ter sempre essa sequência de conexão entre os jogos, que isso é legal. E aí não impede de ter token ou não ter token. O fato de você ter NFT que usem em vários jogos é legal. Essa parte não fungível com o fungível é que nós vemos aí no game realmente a diferença da possibilidade infinita e a longo prazo dos NFTs, né? Se vai ter o nome NFT ou não muda nada. A questão é, os NFTs vão estar presentes daqui para frente na nossa vida. E eu acho que essa ideia dos ativos digitais, uma própria skin que está num game que pode estar para outro, que seja meio universal, né? Interessante. Então. Isso é o que eu mais gosto, assim, na área, assim, e sempre fico atento em tentar utilizar dessa forma, assim, porque eu acho que isso que é realmente o benefício do NFT tá aí para fazer isso, sabe? Essa conexão daquele item em vários locais diferentes. Uhum. E quando você pensa também na Web3, ela não necessariamente precisa ter o token, muitos querem, muitos são pressionados a ter por causa dos investidores, mas outro ponto da Web3 é a questão de comunidade, né? Não só ativo digital e comunidade. Então, se você conseguir criar comunidade, mesmo sem ter o token, você já está em outro nível e pode haver um sistema de gamificação, é um game com gamificação de pontos, não tokens, sabe? Eu acho que isso é interessante, sabe? Então, é de pensar, né, talvez, nessa questão. Eu comento por quê? Porque eu vejo que como lançando uma marca NFT, eu quero ter um sistema de recompensa para os mais ativos, né? Então, talvez pensar dessa forma, e não necessariamente no token, como muitos estão indo. Eu acho que dá para alinhar bem esses dois mundos, né? Eu acho que você ainda consegue usar pontos, vamos dizer, de um banco de dados de uma maneira Web 2, como a gente fala, né? Em blockchain e linkar uma coisa a outra. Acho que nem tudo tem que estar em blockchain, nem tudo é obrigação. Eu falo, nem tudo tem que virar um token. Quando a gente vai nessa linha, sempre volta pelo financeiro, pelo especulativo, e é o que eu tento mostrar que tem mais, sabe? Tipo, não é só isso, né? E eu acho que esse é o diferencial, quando você consegue mostrar que realmente faz sentido ter, que tem utilidade, que traz mais benefício e mais vantagem do que só no Web 2, e sem a gente estar falando de financeiro, e sim pela usabilidade mesmo, né? Pelos benefícios que traz. Uhum. Outra coisa interessante, voltando nos tokens, mas não necessariamente do token do jogo. Por exemplo, tokenização RWA. Basicamente é você pegar, vamos voltar ali para o estúdio, né? Um caso hipotético aqui. Em vez de você criar um token para os jogos ou para o estúdio, para a dinâmica ali, por causa, tem que jogar para ganhar token, não sei o quê. Pode ser uma forma de tokenizar o estúdio, porque você cria ações dele, né? E essa comunidade de jogadores, ela vai querer que os jogos eles sejam que tenha mais pessoas, que seja melhor, então eles vão estar sempre apoiando e não necessariamente para ganhar dinheiro, mas é uma forma de ganhar dinheiro. Isso é legal. No Brasil, hoje, agora, o que o mais complicado dessa parte, né, do RWA, de tokenizar, é legislação, né, que chegou, né, tá chegando, cada hora mexendo mais. Então, aparece muito projeto, assim, de RWA, né, tipo, hoje, um pouco na moda, né, o pessoal chega querendo tokenizar tudo e vem pelo lado técnico, né? Querendo saber de desenvolvimento. Eu falo, o lado técnico é o menor dos seus problemas. Hoje em dia é facílimo, é mais fácil. O seu problema é o legislativo, é como que você regula isso, como que você garante isso para não ter problema. Porque hoje é mais difícil do que, tipo, há uns anos atrás, quando qualquer um emitia token do que quisesse, não dava em nada. Hoje não, né? Hoje você tem várias preocupações. Até a gente já pensou nisso com o estúdio também, mas
tenho que também saber para fazer da maneira certa também. Também não posso só emitir, sair vendendo e é isso, né? Dá um pouquinho de trabalho para fazer corretamente, assim como precisa, é o que a gente está procurando. Eu falei, a gente tem várias ideias, mas tô levando assim para ver sempre qual é a melhor maneira certa de fazer. Eu falei, não dá. Se fosse essa conversa 4 anos atrás, 2021, 2 anos, estava emitindo token, colocando para vender e era isso, né? Tava tudo certo, a gente já dá mais trabalho. E provavelmente depois de um tempo ver que talvez não deu certo, né? Porque quando você faz com essa pressa, pega uma hype, ganha dinheiro, mas tem a questão de confiança. Você vai perder talvez confiança porque você quis levantar dinheiro só. Exato. A maioria, né? Um detalhe que você comentou da abstração de contas e tudo mais, chegaram a testar os Telegram Games, os minigames do Telegram? Sim, eu fiz, eu tenho 2 jogos lá do Telegram que eu fiz para... Primeiro eu queria aprender como que estava rodando aquilo, eu queria entender mais o que o Telegram estava aprontando ali. Então tô até hoje, tenho 2 jogos meus lá, mas nem é do estúdio, assim, é projeto meu mesmo que eu fiz e roda lá que eu queria entender a dinâmica. Então tem 2 joguinhos lá que são meus, que estão lá rodando. Você vê ele como o que hoje, os jogos do Telegram, não é um jogo. Não, ele te permite rodar uma página, né? Ali dentro. Ele te permite rodar, então, HTML, CSS e JavaScript. Você não vai criar o melhor dos jogos com infelizmente, você não vai. Tipo assim, hoje se você quiser criar um bom jogo, você vai fazer na Unity ou na Unreal, por exemplo. Vai buildar ali um game ali para rodar WebGL ou para navegador, né, ou para Android, ou para videogame, iOS, tanto faz. Então, ali, você já está um pouco limitado. O que dá para fazer? Até dá para você fazer um jogo na Unity, fazer uma build WebGL e rodar ela dentro de uma página. Então, você tem uma página que está dentro do Telegram para rodar uma build. Você vai fazer... Mas não fica legal, tipo, não dá. Então, ali, o legal ali é explorar o JavaScript mesmo, é explorar como uma página e tentar fazer um jogo usando isso. Então, você não vai ter um grande jogo, né? Mas dá para brincar, dá para fazer coisa. Então, tipo, para minigames é bom, para ações de marketing é bom, para... As estratégias que eu vejo mesmo que o pessoal tem usado e usou também os números de... Para você criar uma carteira lá no Telegram era muito fácil, né? Tudo abstrato. É bem legal. Daí, por exemplo, você faz um onboarding de milhares de pessoas ali pro teu joguinho e mostra esses números para o investidor. Você tem, sei lá, 1 milhão de pessoas jogando teu jogo. Uma ação, sabe? Então isso foi feito, eu não sei se é o ideal, mas... Eu acho que não. Tem até bastante estúdio, agências de marketing que focaram nessas ações. O que o problema de verdade, sempre o custo de aquisição, né, de usuário ali, de cliente em cripto. Igual eu falo, o lado bom de cripto, que é o lado da privacidade, é o lado, né, ninguém sabe quem é o que mata o marketing também no setor de cripto, né, porque não consegue, é muito caro, né, se você falar de qualquer aplicação, qual a maior dor hoje que tem uma aplicação cripto? É como adquirir clientes, né? Como fidelizar os clientes. Você está lascado no marketing. É caro, é difícil, então tem que ficar explorando. Então, airdrop veio nessa linha, né? Os jogos de Telegram veio nessa linha. Daqui a pouco surge outra linha. Cada tempo surge a nova... algum protocolo que acerta alguma coisa, e aí todo mundo vai na cola, porque assim, todo mundo está sempre com essa dor de adquirir usuário. Era o que eu via, e era isso que eu pensava em jogos cripto também. O pessoal fazendo jogo cripto para usuário cripto. O usuário cripto é caríssimo. E não quer já o usuário, só quer dinheiro. O jogador, né, Web 2, o jogador comum, é muito mais barato fazer ação com ele. Então você falava assim, tá errado, tipo, você tem que ir para o usuário Web 2 e trazer ele para dentro de cripto, mostrar o benefício. E aí ver quem vai querer ficar. Nem todo mundo vai querer ficar. Nos nossos jogos a gente foi assim, Polybot a gente fez assim, e a gente vê ali, a gente
atende jogadores Web 2 que não entendem nada de cripto, e ali a gente vai fazendo um onboard dele, a gente faz todo o processo de NFT, a gente abstrai tudo para ele, né? Carteira, NFT, gas, e a gente vai mostrando, ó, você pode sacar para sua carteira. Mas, cara, um dia a gente foi fazer uma live ensinando para uma galera que tava já com os NFTs no jogo e queriam colocar lá no marketplace para vender. Aí, a hora que eu fui fazer, eu falei, cripto ainda é muito difícil. Tipo, eu tive que ensinar eles a abrir uma carteira, eu tive que ensinar eles a abrir conta numa corretora, para comprar moeda, para pôr gas nessa carteira, para pagar, e ensinando. Eu falei, eu falei, não dá. Agora eu entendo. Tipo, aí você tem que se ver de fora e falar assim, eu entendo porque que eles não querem vir, porque a gente tá aqui que a gente gosta, mas quem não tá, é muito difícil, ainda é muito passo a passo, por isso que ainda tem que continuar nessa evolução de abstração, porque o que eu falo, se pegar a melhor aplicação hoje, ainda é terrível, tipo assim, para um usuário como você, ele tem que fazer muita coisa assim, para o negócio funcionar, sabe? Já tá vindo coisas, mas muito lentamente. Por exemplo, você abre conta com login social e já ter, por exemplo, a Kuma, ela ter lá um valor disponível para acreditar nessas novas carteiras, sabe? Essas coisas já é possível, mas ainda é muito e poucos estão usando. Então eu falei, a gente já faz isso, mas ainda na hora de eu querer ensinar pro cara, ó, você pode ter na sua carteira, você tem uma carteira dentro do jogo, a como tirar uma carteira, mas você pode pôr na sua. Para eu fazer esse processo, é difícil, cara, para mostrar e você ver a dor que é ainda cripto. Então, meus produtos são nessa linha sempre. Eu faço produtos cripto para usuários de não cripto. Eu tô no usuário que não quer saber disso. Ele usa dos benefícios, mas não, é mais barato, é mais fácil, eu vejo que é um caminho bem melhor. É o ideal, né, na verdade. Fala, já entrando no final aqui da conversa, qual que é a visão aí dos próximos 5 anos? Você já comentou um pouquinho sobre os mais jogos, né, para se lançar da Kuma. O que você pretende? E depois mais tenho 2 outras perguntas capciosas aí. Legal. Bom, eu acredito que eu continuo ainda não só Kuma, né, e inúmeros projetos que sempre estão aparecendo, que a gente já trabalha atualmente, já toca, tem outros projetos para sair também. Eu gosto, eu tô sempre antenado, eu não consigo parar, acho que é por isso que eu acabei ficando aqui em blockchain, tipo, toda hora tá saindo uma coisa nova, quero testar, quero ver como funciona, como que roda, então nisso sempre tá aparecendo coisas em volta, tipo, pra gente explorar, né. Com a Kuma eu pretendo, agora a gente está lançando outros jogos agora que são em outras vertentes, ou está testando outras modalidades, outros tipos de lançamento, eu acredito que, espero ter um resultado legal e explorar. Eu já tenho o roadmap já pronto de 5, 6 jogos, então já dá alguns anos já. E então é continuar executando ali com o pessoal, né, e crescendo ali passo a passo, de uma forma saudável ali, essa é a minha ideia. A nível de mercado, eu não sei. Eu espero que blockchain continue facilitando, criando caminhos nessa ideia da abstração. É igual que eu falei, um dos produtos que eu mais gosto é Piquenique, né, do João. Acho que eles têm bastante essa visão de abstrair, cada hora estão fazendo coisas melhores. Acho que é isso, sabe? Esse é o caminho que eu vejo, que eu gosto. Pensando a nível Brasil, se você tiver login social e pagamento com Pix, já é um universo pronto. O ciclo. Perfeito. Para finalizar, então, Fatik, primeiro vamos do game, né? Qual o game que você mais... O game ou desenvolvedora, né? Criadora de games, estúdio que você acha mais foda e que você olha e eu quero chegar lá. Em destaque. Qual dela? Assim, não que os jogos são, nossa, que jogos diferentes, assim, legais, mas eu gosto bastante do que a Supercell fez, né, na ideia que ela veio com Clash of Clans, e toda a linha de jogos que ela foi criando em volta, e jogos conectados com os personagens, então eu sempre gostei dessa ideia, mas eu vou fazer isso em blockchain, entendeu? Mas... hoje tem vários jogos, são todos bem parecidos e bem próximos, mas é totalmente Web 2, né? A Supercell finlandesa,
Acho que é. Eu gosto bastante dessa linha. São jogos mobile, focado no mobile. Aí hoje, né? Hoje em dia eu gosto de ir por essa linha porque eu gosto de jogos de game, tipo, para console, PC, a gente tá. Os outros próximos lançamentos vão ser mobile, mas eles já vão ter versão PC e gamer também, a gente já tá indo nessa linha. Eu gosto também, é uma modalidade que, em termos de rentabilidade para estúdio, acho que jogos premium, onde você vende ainda para console e PC, traz um melhor retorno a longo prazo, sabe? São mais saudáveis a longo prazo. A curto prazo, os mobile são bem explosivos, digamos, traz aquele movimento, mas pensando em saúde, eu acho que eles dão mais sustentação assim, a longo prazo. E você poderia testar também, né? Os jogos que mais fazem sucesso vai pro desktop. Isso, essas ideias, assim, versões melhores deles, mais completas, mais ricas, como jogos premiums, né? Então, assim, eu gostei da ideia que eles fizeram, então eu queria fazer um pouco dessa... Hoje o estúdio também está se dividindo numa linha blockchain e numa linha que ainda não é blockchain, jogos tradicionais. Já está começando essa divisão dentro do estúdio. Então, dentro da linha de jogos em blockchain, eu quero ir bastante nessa linha que a Supercell fez, mas em blockchain. Eu quero fazer o que eles fizeram no Web 2 em blockchain, acho que dá certo. E jogos tradicionais são jogos bem mais produzidos, assim, precisa ter uma boa produção para ter um bom resultado ali. Aí tem vários estúdios assim, que eu gosto bastante. E Web3, estúdio Web3 algum? Ou jogo, né? Os bons jogos Web3 começaram a chegar agora, né? Só, né? Porque antes era todo mundo tentando, né? Se aventurando e buscando. Eu falo, para você produzir um bom jogo, vai ter. Então a gente fala o tempo é anos, né? Então o pessoal precisou pegar os errados, gastar anos para sair agora os corretos. Mas ainda não são aquele tipo, nossa, olha só que legal. Acho que a próxima leva dos que viram agora que aprenderam, tipo, fazer, e agora que, tipo, estão produzindo, então vão mais anos para esses jogos em blockchain, tipo, agora sim, tipo, agora esse jogo e tal. Agora que você viu, tipo, os grandes, tipo, os grandes estúdios começaram agora a pisar no mercado de blockchain, né, as primeiras versões deles, então, tipo, os que eu falo assim, top de linha mesmo, vai mais uns anos para eles chegarem, né? Isso que é o problema de game, é todo demorado, cara. Tipo, demora muito para fazer qualquer coisa, não é igual no outro. Bastante também, né? Já bastante, agora esperar. Beleza. Fatik, para finalizar então, agora é verdade. O projeto tem que ser mais gosta aí, exceto o game. Exceto o game? Eu gosto do RWA, né, de usar isso como NFT. Eu falei, a maior luta é o jurídico disso, né? Mas eu acho que é onde eu exploraria mais, você sabe, começar agora, tem esses projetos já que, tem já até no Brasil, né, NetSpace, outros que tokenizam imóveis já, né, apartamentos com NFT, do Andrés, né, eu gosto bastante, assim, sabe, disso. E eu sei que é difícil fazer isso pra caramba, então por isso que eu gosto, porque no Brasil arrumar o jurídico disso com NFT, essa é a mágica. Então quando eu vejo que alguém tá conseguindo fazer isso, eu fico, caramba, como que conseguiu, né? Então é o que eu gosto mais, assim. Beleza, boa pegada. Mas é isso, então, pessoal, agradecer aí o tempo, Fatik, pela experiência aí que trouxe para nós. Daria mais um tempo para falar com outras perguntas. O universo de games é amplo e também tem outras coisas que dá para tocar no assunto que envolve não só o game final, mas o game como estratégia de crescimento de marca, sabe? Legal. Mas ficamos aí. Agradeço pelo teu tempo e nos vemos no próximo momento. Eu que agradeço, Ian, pela oportunidade aí, pelo papo. E quando precisar, é só chamar aí. A gente vem aí falar mais um pouco. Valeu, brigadão. Até mais. Beleza? Obrigado. Valeu.